Ele era apenas um menino de 10 anos, mas naquele dia, William precisou tomar a decisão mais difícil da sua vida. Com uma carteira cheia de dinheiro em mãos e sua família passando fome, ele poderia ter escolhido o caminho mais fácil. Mas o que ele fez mudou não só o destino de sua casa, mas tocou o coração de um milionário e provou que Deus ainda realiza milagres através dos mais puros de coração. A luz do sol começava a invadir a pequena casa de madeira em um bairro carente. As paredes, desgastadas pelo tempo, tinham marcas de infiltração e o teto rangia sob o peso das chuvas recentes. William, de apenas 10 anos, acordava com o som suave do vento passando pelas frestas da janela quebrada. Ele não reclamava. Desde pequeno, aprendera a valorizar o que tinha, mesmo que fosse pouco. Na cozinha, Maria, sua mãe, colocava a última porção de farinha em uma panela velha. Ela mexia a mistura com cuidado, tentando fazer render algo que pudesse alimentar os 3 filhos. Ao fundo, o som da tosse de Antônio, seu marido, lembrava a todos do peso que ele carregava desde o acidente no trabalho que o deixou acamado. "Vai dar tudo certo, Maria", dizia ele com uma voz fraca, tentando consolar a esposa, apesar da dor. Maria suspirou, enxugando discretamente uma lágrima enquanto respondia: "Eu sei, Antônio. Deus está conosco." William entrou na cozinha, vestindo seu uniforme escolar surrado. Ele observou a expressão cansada de sua mãe e percebeu que o café da manhã era apenas uma xícara de chá para cada um. Mesmo assim, sorriu. "Obrigado, mãe. Tá uma delícia", disse ele ao beber o chá quente. O caminho para a escola era longo e cheio de buracos. William carregava sua mochila velha, remendada com pedaços de tecido. Ao passar pelos comerciantes da rua, cumprimentava todos com educação, já que sua mãe sempre o ensinara a ser gentil. "Bom dia, seu João", disse ele a um padeiro que ajeitava os pães na vitrine. O aroma delicioso fazia seu estômago roncar, mas ele desviava o olhar, focando no caminho. Na escola, William era conhecido por ser um menino educado e estudioso. Apesar das dificuldades em casa, sempre estava disposto a ajudar os colegas com as lições. Seu professor, o Sr. Fernando, frequentemente usava William como exemplo de perseverança. "Lembre-se, crianças, não importa de onde vocês vêm, mas para onde querem ir", dizia o professor, olhando para William com orgulho. Naquela noite, enquanto os irmãos de William dormiam no colchão que dividiam na sala, Maria ajoelhou-se ao lado da cama de Antônio. Suas mãos calejadas seguravam um terço simples, enquanto seus olhos marejados fitavam o teto. "Senhor, só o Senhor sabe o que estamos passando. Dá-nos força para continuar e nos ajuda a prover para nossos filhos. Sei que não estamos sozinhos, mas o fardo está pesado demais", orou com a voz tremendo. Antônio, deitado ao lado, esticou o braço com dificuldade e segurou a mão dela. "Maria, Deus nunca nos abandonou antes. Não vai ser agora", disse ele com um sorriso fraco, mas sincero. William, que fingia estar dormindo, ouvia cada palavra. Ele não entendia completamente o peso daquela oração, mas sentia no coração que precisava fazer algo para ajudar sua família. Enquanto o silêncio da noite preenchia a casa humilde, William dormia, pensando em como poderia aliviar a carga que sua mãe carregava. No dia seguinte, algo inesperado aconteceria, mudando o destino da família para sempre. O sino da escola ecoou pelos corredores e as crianças correram para o portão, empolgadas para ir para casa. William guardou seu caderno no fundo da mochila desgastada e seguiu seu caminho habitual. O céu estava cinzento, prometendo chuva, mas ele não se incomodava.
Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas, os aromas das padarias e lanchonetes pareciam mais intensos do que nunca. Seu estômago roncava, mas ele ignorava, acelerando o passo. Passou por uma vitrine de bolos onde uma mulher sorridente colocava tortas recém-assadas em exposição. Ele parou por um instante e engoliu em seco, pensando em como seria bom levar algo assim para casa. Um dia, vou trazer um bolo desse para minha mãe, prometeu a si mesmo, com o olhar firme. Pouco depois de atravessar uma rua estreita, algo no chão chamou sua atenção. Era uma carteira de couro preta, um pouco suja de poeira. Ele olhou ao redor para ver se alguém estava procurando por ela, mas a rua estava vazia naquele momento. Curioso, William pegou a carteira e a abriu. Seus olhos se arregalaram ao ver várias cédulas de dinheiro organizadas dentro. Era muito dinheiro, provavelmente mais do que ele já havia visto na vida. Além disso, havia cartões e um documento de identidade. Meu Deus! Sussurrou ele com o coração acelerado. Por um breve momento, uma ideia passou por sua cabeça. Com esse dinheiro, poderia encher os armários de casa, pagar o tratamento do pai e até comprar um presente para sua mãe. Mas então, as palavras dela ecoaram em sua mente. William, nunca deixe de ser honesto, mesmo quando ninguém estiver olhando. Deus sempre cuida da gente. Ele fechou a carteira com força e respirou fundo. Tenho que encontrar o dono, decidiu, apertando o objeto contra o peito. Determinado, William começou a perguntar às pessoas na rua se alguém havia perdido uma carteira. Muitas pessoas olhavam para ele com desconfiança, enquanto outras simplesmente balançavam a cabeça e seguiam seu caminho. Eu vi um homem de terno passando por aqui mais cedo, disse um comerciante idoso, apontando para uma rua próxima. Talvez seja dele. A rua indicada o levou até uma praça movimentada, onde várias pessoas andavam apressadas. William sentiu-se perdido, mas não desistiu. Foi então que notou um pequeno logotipo estampado em um dos cartões dentro da carteira. Era de uma grande empresa localizada em um prédio luxuoso no centro da cidade. Ele nunca tinha ido tão longe sozinho, mas decidiu que valia a pena tentar. Apertou a carteira em suas mãos e começou a caminhada até o local indicado, com a esperança de encontrar o dono. O som dos carros e o movimento da cidade grande eram novos para William, mas ele não deixaria o medo impedi-lo de fazer o que era certo. Mal sabia ele que aquele simples ato de honestidade transformaria não apenas sua vida, mas a de toda a sua família. O edifício empresarial de fachada espelhada parecia um gigante de vidro que brilhava à luz do sol. William ficou parado por um momento na calçada, admirando o prédio. Sentia-se pequeno diante daquele monumento de riqueza e poder, mas lembrou-se do propósito que o havia levado até ali. Ao entrar pela porta giratória, foi recebido por uma recepcionista elegante de cabelo preso e óculos impecáveis. Ela olhou para William com curiosidade, talvez estranhando a presença de um menino simples ali. "Posso ajudar?" perguntou ela com um sorriso contido. "Eu encontrei esta carteira na rua", disse William, mostrando o objeto. "Acho que pertence a alguém que trabalha aqui. O nome dele é Ricardo." A mulher arregalou os olhos ao ouvir o nome. "Senhor Ricardo Marques, ele é o dono da empresa", exclamou. A recepcionista pegou um telefone, explicando a situação a alguém do outro lado da linha. Depois de alguns minutos de espera, William foi conduzido até um elevador por um segurança. Ele segurava a carteira com cuidado, com as mãos levemente trêmulas. O andar onde Ricardo trabalhava era ainda mais luxuoso do que o hall de entrada. As paredes eram decoradas com quadros modernos e as janelas enormes ofereciam uma vista panorâmica da cidade. William sentiu o coração acelerar ao se aproximar da porta do escritório.
Um assistente abriu a porta para ele, revelando um homem de cerca de 50 anos sentado atrás de uma mesa grande de madeira escura. Ricardo Marques tinha cabelos grisalhos bem penteados e um terno impecável, mas a expressão em seu rosto era de preocupação. "Você é o menino que encontrou minha carteira?" perguntou Ricardo, levantando-se e caminhando até William. "Sim, senhor. Eu achei na rua e vim devolver", disse William, estendendo a carteira. Ricardo pegou o objeto e verificou o conteúdo. Seu rosto relaxou em um sorriso de alívio. "Você não tirou nada disso?" perguntou ele, olhando para o menino com curiosidade. "Não, senhor. Minha mãe sempre diz que a gente deve fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo." A resposta simples e sincera de William pegou Ricardo de surpresa. Ele ficou em silêncio por um momento, observando o garoto à sua frente. Ricardo colocou a carteira na mesa e se abaixou para ficar na altura de William. "Eu quero te agradecer, garoto. Esse dinheiro era importante, mas o que você fez foi ainda mais valioso. O que você gostaria em troca? Posso te dar uma recompensa." William, que já esperava essa pergunta, ficou com os olhos marejados. Ele balançou a cabeça lentamente e respondeu com uma voz embargada: "Eu não quero dinheiro, senhor. Só queria que o senhor ajudasse minha mãe a arrumar um emprego. Ela sempre faz tudo pela gente e nunca desiste, mesmo quando não temos nada." Ricardo sentiu um nó na garganta. Ele estava acostumado a lidar com negociações milionárias e pessoas que sempre queriam algo dele, mas aquela pureza e honestidade o desarmaram completamente. Seus olhos começaram a brilhar de emoção. "Você é um garoto especial, William", disse Ricardo, passando a mão nos ombros do menino. "Eu vou ajudar sua mãe e sua família. Prometo." Ricardo ficou profundamente tocado pela humildade e bondade de William. O que começou como uma simples devolução de carteira se transformaria em algo muito maior. Um gesto que mudaria para sempre a vida daquele menino e sua família. Na manhã seguinte, um carro preto de luxo parou em frente à casa humilde de William. Os vizinhos espiavam curiosos pelas janelas enquanto o empresário Ricardo Marques saía do veículo acompanhado de um motorista. William, que brincava com seus irmãos no quintal de terra batida, correu para dentro de casa. "Mãe, o senhor Ricardo veio nos visitar!" gritou ele, puxando Maria pela mão. Maria, com as mãos ainda molhadas de lavar roupas, abriu a porta hesitante. Seus olhos se encontraram com os de Ricardo, e ela notou que ele parecia tanto impressionado quanto emocionado ao olhar para a casa simples e os rostos curiosos das crianças. "Senhora Maria, meu nome é Ricardo. William me devolveu algo muito importante ontem e, sinceramente, sua honestidade me deixou sem palavras. Vim agradecer pessoalmente e conhecer vocês", disse ele com um sorriso caloroso. Maria, surpresa, enxugou as mãos no avental e fez sinal para ele entrar. Dentro da casa, Ricardo olhou ao redor e notou a precariedade do ambiente. As paredes descascadas, o sofá gasto e a mesa improvisada contavam a história das dificuldades que a família enfrentava. Ele respirou fundo, sentindo um aperto no peito. Era como se a fé e a força daquela família tivessem sobrevivido em meio a uma tempestade devastadora. Enquanto conversavam, Ricardo ouviu Maria contar como o acidente de Antônio abalou a família. Ela falou sobre as noites em claro, tentando pensar em maneiras de alimentar os filhos e sobre como a oração era seu alicerce. "Eu sempre disse a eles que Deus cuida dos honestos", disse Maria, olhando para William com orgulho. Ricardo, tocado pela força daquela mulher, decidiu agir. Ele se levantou e olhou nos olhos de Maria.
Senhora Maria, eu gostaria de oferecer um emprego para a senhora na minha empresa. Também quero ajudar seu marido com o tratamento médico que ele precisa para se recuperar. E além disso, ele fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Quero que sua família se mude para uma casa nova, onde vocês possam viver com dignidade e conforto. Maria cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela não sabia o que dizer. Antônio, ouvindo tudo do quarto, começou a chorar baixinho. Senhor Ricardo, eu nem sei como agradecer, disse ela com a voz embargada. Agradeça ao seu filho, Dona Maria. Ele me lembrou que existem pessoas boas neste mundo. Deus usou a honestidade dele para me tocar, respondeu Ricardo emocionado. No dia seguinte, Ricardo organizou tudo para que a mudança da família acontecesse. Ele os levou para conhecer a nova casa. Um lugar simples, mas muito mais confortável do que o que eles estavam acostumados. William corria pelos cômodos, encantado com o espaço. Mãe, olha, temos até uma geladeira de verdade, exclamou ele rindo. Maria ajoelhou-se na sala vazia, com as mãos erguidas em oração. Obrigada, Senhor. Obrigada por não nos abandonar, disse ela chorando. Ricardo observava tudo de perto, tocado pela gratidão daquela família. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas em ações que transformam vidas. A bondade de William e a fé de sua mãe começaram a escrever uma nova história para a família. Mas Deus ainda tinha mais surpresas preparadas, que fortaleceriam ainda mais seus corações. A manhã estava clara quando o caminhão de mudanças estacionou em frente à nova casa da família de William. Era uma construção simples, mas bonita, com paredes pintadas de branco e um pequeno jardim na entrada. Para a família, era um verdadeiro palácio comparado à casa anterior. As crianças desceram do carro animadas. William corria pela sala, enquanto seus irmãos exploravam os quartos. Maria olhava para tudo com cuidado, tentando absorver a realidade. Havia móveis novos, eletrodomésticos funcionando e até um pequeno sofá que ela nunca imaginou possuir. Parece um sonho, Antônio, disse ela ao marido, que agora se movimentava lentamente com o auxílio de uma bengala. Não é um sonho, Maria, é Deus cuidando da gente, respondeu ele com um sorriso. William correu até a mãe, puxando-a pela mão. Mãe, vem ver! O banheiro tem chuveiro quente. A risada de Maria ecoou pela casa, trazendo uma alegria que há muito tempo não sentiam. Na segunda-feira, Maria começou a trabalhar no escritório de Ricardo. Ela era responsável por organizar documentos e cuidar de pequenas tarefas administrativas. Embora estivesse nervosa no início, foi acolhida calorosamente pela equipe. Com o passar dos dias, Maria provou ser trabalhadora e dedicada. Ricardo, sempre atento, observava com admiração como ela se adaptava rapidamente às novas responsabilidades. Durante uma conversa no intervalo, ele perguntou: Dona Maria, o que a senhora acha desse emprego até agora? Ah, senhor Ricardo, é uma bênção. Sinto que posso fazer algo de valor pela minha família. Eu nem sei como agradecer por tudo o que o senhor fez, respondeu ela com um sorriso sincero. A senhora não precisa me agradecer. Foi a honestidade do William que começou tudo isso. Deus colocou sua família no meu caminho por uma razão, disse Ricardo, olhando para fora da janela. Enquanto Maria se adaptava ao trabalho, Ricardo cumpriu outra promessa. Ele providenciou um médico especializado para cuidar de Antônio, cobrindo todas as despesas. Antônio, que antes estava acamado e sem esperanças, começou a fazer sessões de fisioterapia regularmente. No início, os exercícios eram dolorosos e ele se sentia desanimado, mas com o tempo começou a recuperar parte de seus movimentos.
Ele conseguia ficar em pé com o auxílio de uma bengala e até dar alguns passos sozinho. Um dia, enquanto Maria ajudava Antônio em um exercício no quintal, ele a olhou com lágrimas nos olhos. Eu achei que nunca mais poderia ajudar nossa família. Mas Deus é mesmo maravilhoso, Maria. Ele me deu outra chance. Maria segurou a mão dele com força e respondeu: sim, Antônio, Deus nunca nos abandona. Com a saúde de Antônio melhorando e a estabilidade financeira da família crescendo, a fé de Maria continuava sendo o alicerce de todos. Mas o que eles não esperavam era que o impacto do testemunho de sua história fosse inspirar outras pessoas ao redor. Era uma manhã de domingo especial. A pequena igreja do bairro estava lotada e os bancos de madeira rangiam sob o peso das pessoas. Maria e sua família, agora com roupas simples mas novas, sentaram-se na primeira fileira. O pastor havia convidado Maria para compartilhar o que Deus havia feito em suas vidas. Maria subiu ao púlpito com lágrimas nos olhos e começou a falar, sua voz trêmula, mas firme. Há poucos meses, eu estava ajoelhada no chão da minha casa, sem saber como alimentar meus filhos. Meu marido estava acamado e minha fé era tudo o que me restava. Mas naquele momento, Deus já estava trabalhando. Ela contou sobre o ato de honestidade de William e como isso abriu as portas para as bênçãos que transformaram a vida da família. À medida que falava, as pessoas na igreja choravam, tocadas pelo poder do testemunho. O que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um que confie em Deus. Ele usa até os menores gestos, como o de um menino devolvendo uma carteira, para realizar grandes milagres. Quando terminou, a congregação aplaudiu de pé e muitos vieram abraçá-la. Ricardo, que havia sido convidado por Maria para a igreja, sentava-se em silêncio no fundo do templo. Ele sempre havia sido cético em relação à fé, mas algo naquela história o tocava profundamente. Após o culto, Maria o apresentou ao pastor. Pastor, este é o senhor Ricardo. Foi através dele que Deus respondeu às nossas orações. O pastor apertou a mão de Ricardo e disse: Deus usa pessoas para cumprir seus planos, senhor Ricardo. E eu acredito que ele usou o Senhor não apenas para ajudar essa família, mas para algo maior. Ricardo, visivelmente emocionado, respondeu: Eu sempre acreditei no trabalho duro e na lógica. Mas depois de conhecer essa família, não posso negar que existe algo maior guiando tudo isso. Ele começou a frequentar os cultos aos domingos, buscando entender mais sobre a fé que transformava vidas. Algumas semanas depois, William estava sentado no quintal da nova casa, olhando para o céu estrelado. Ele lembrava do dia em que encontrou a carteira e das palavras de sua mãe sobre honestidade e fé. Maria se aproximou e sentou ao lado dele, passando a mão em seus cabelos. No que está pensando, filho? Naquele dia, eu só queria ajudar a senhora e o papai. Não sabia que Deus ia fazer tudo isso, respondeu ele sorrindo. Maria segurou a mão do filho e disse: Deus sempre tem planos maiores do que podemos imaginar, William. Você foi fiel e honesto, e Ele nos abençoou por isso. Do outro lado do quintal, Antônio dava passos firmes com a ajuda de Ricardo, que o visitava frequentemente. As crianças brincavam e riam ao redor, enchendo o ambiente de alegria. Enquanto isso, Ricardo, agora mais envolvido com ações sociais e apoiando famílias em situação de vulnerabilidade, sentia que sua vida havia ganhado um novo propósito. Inspirado pela fé de William e Maria, ele se tornara um agente de transformação, ajudando aqueles que mais precisavam. A história de William e sua família não foi apenas uma lição de honestidade e fé, mas também um lembrete de que Deus pode usar as situações mais simples para realizar milagres, como o pastor dissera a Ricardo.
Quando confiamos em Deus, até o impossível se torna realidade. Se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, por favor, compartilhe-a com seus amigos e inscreva-se em nosso canal. Adoraríamos conhecer suas histórias. Conte nos comentários algo que tenha deixado uma marca em sua vida e traga inspiração para outros. Que Deus te abençoe e esperamos vê-lo no próximo vídeo.